Olá, coleguinhas, como vocês estão? Bom, como combinado, esse é um curso de metodologia para que vocês entendam como se aplica na prática, técnicas e métodos para a gente desenvolver uma dissertação que pode ser jurídica, pode ser sobre atualidades, pode ser sobre diversos temas. Independente do que for, vocês vão notar que com uma metodologia e você entendendo pré-requisitos básicos, nós conseguimos praticamente solucionar qualquer tipo de dissertação, pelo menos dar um somebody love no examinador, caso você não domine totalmente o tema, não é? Para isso, você tem que acreditar na técnica e no método. Eu falo por experiência própria, porque eu fiz diversas segundas fases por esse Brasil todo afora aí. Algumas bati na trave, algumas eu passei. Isso eu não estou falando da peça prática. A peça prática é um curso em apartado, tá certo? Mas também tem uma metodologia e uma técnica. Aqui a gente vai abordar o que normalmente cai, que é uma dissertação sobre um tema específico, e respostas mais objetivas. Bom, para não ficar mais do mesmo, aqui, como dito, nós vamos abordar métodos e técnicas de como desenvolver uma resposta, como responder questões objetivas e como se preparar para uma segunda fase de maneira eficaz. Normalmente, as provas elas trazem uma dissertação, 2 ou 3 questões objetivas e uma peça prática. Normalmente no período da manhã são essas primeiras que eu falei e no período da tarde são as outras, a peça prática. Então a gente vai dar uma ênfase grande porque 0,25 faz uma diferença absurda na tua aprovação no concurso nesse momento. Professor, e aí, como que é? O que funcionou para mim vai funcionar para vocês, acreditem. A gente precisa de 4 coisas para fazer uma boa dissertação. A primeira delas, ter um plano, que é o que a gente vai tratar aqui, eu vou passar para vocês. Segundo, ordenar as ideias na hora da prova. Às vezes são poucas linhas e o teu conhecimento é muito grande. Às vezes o seu conhecimento é pequeno e são muitas linhas. A gente tem que adequar isso e saber tratar para poder preencher todos os números de linhas. Se dão 30 é para você escrever 30, não 15, não 10, ou deixar de fora informações importantes caso você consiga escrever 8 laudas sobre o tema. Terceiro ponto, organizar o texto. A gente vai saber que o texto ele tem que ter começo, meio e fim. O examinador ele precisa ter uma lógica ao analisar a tua prova. Entenda, ele vai analisar diversas provas no mesmo dia. Se ele ficar de saco cheio, ele vai jogar a sua de lado, dar uma nota mais baixa e passar para a próxima. Você tem que conseguir fazer com que ele prenda atenção no que você está escrevendo e falar: nossa, interessante, esse era um diferenciado. E por fim, corrigir o texto, para não dar aqueles vacilos que normalmente exclui o candidato do certame. Vamos lá?
Primeira regra, galera, ter um plano, que nada mais é do que a gente tratar de um planejamento da composição que destacam dois aspectos: a distribuição do tempo disponível e a compreensão das características que a redação deve ter. Então a gente tem que saber o tempo que a gente tem que ter para fazer a prova e o que ela pede, as características do que o texto tem que conter, o que a gente tem que inserir dentro desse tempo dado pelo examinador. Entenda, sempre sobra tempo se você souber aplicar tudo certinho e fizer o treinamento anterior a contento. Galera, segunda regra, ordenar as ideias. Aqui a gente se dedica à produção das ideias, que devem ser inicialmente selecionadas e depois elas devem ser organizadas. São introduzidos dois tipos de representação gráfica. Para a seleção das ideias, a gente sugere grupos associativos, grupos associativos, desculpa o garrancho, meus queridos, e para sua reorganização, mapas, para ficar um negócio plausível, estruturado. E por fim, explique-se como escrever a tese central da dissertação e como construir os chamados roteiros, que é o que vai dar começo, meio, fim e lógica para a sua dissertação. As técnicas de organização das ideias, elas são mostradas utilizando-se como exemplo algumas redações que já caíram em prova, redações até que caíram em provas não jurídicas, para vocês fixarem um modelo de como fazer, tá certo? De como você poder fazer isso de uma forma ordenada e coordenada, tá bom? A terceira regra, galera, talvez a mais importante, porque ela é a mais rica em sugestões concretas para os concurseiros. Por quê? Porque ela cuida da própria produção do texto em si. E, antes de tudo, a gente explica como organizar o texto em unidades de base, os parágrafos. A gente dá alguns critérios para a construção desses parágrafos, fazendo assim a distinção entre parágrafos narrativos, parágrafos descritivos, expositivos e argumentativos. Tem todas essas diferenças. E depois a pontuação, as introduções e as conclusões. E no final a gente discute o desenvolvimento de uma redação específica, de uma dissertação específica. Como que eu falei, eu disse para vocês, tudo tem que ter um começo, um meio e um fim, né? E para isso a gente tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E tudo isso aqui tem que estar conectado. De forma que prenda a atenção do examinador. Galera, a quarta etapa é a correção. Aqui, nessa fase, normalmente, ela é bem descuidada, né? Pelos cursinhos, pelos próprios concurseiros. E vocês têm que ter em mente como objetivo a elaboração de várias versões do texto que vocês estão elaborando.
porque com base nas correções que são feitas pelos professores, examinadores, né? E entender que outra pessoa vai ler. Você não pode subentender que o que você está escrevendo será entendido da mesma forma por um terceiro. Então, por isso que o texto ele tem que ter uma coesão. Você, quando está escrevendo, você tem que estar contando uma história, dando uma aula, se fazendo entender. E aqui a gente vai apresentar alguns critérios para revisar o conteúdo, a forma e aumentar a legibilidade do texto. E por último, vamos apresentar para vocês algumas sugestões de final de conclusão de dissertação, né? Para você ter um modelinho de fechamento e encerramento daquilo que vai estar sendo dissertado.